Uma relíquia que desafiou a ciência e a fé durante séculos. Um tecido que poderia ter envolvido o corpo de Jesus após sua crucificação, mas será que realmente é? O Santo Sudário de Turim guarda segredos que nem os cientistas mais brilhantes conseguem desvendar. Desde provas que desmentem sua antiguidade, até descobertas que poderiam mudar tudo. Nos próximos minutos, exploraremos os mistérios por trás desta enigmática relíquia, desafiando o que você achava que sabia sobre ela. O que está prestes a ser revelado pode te surpreender mais do que imagina. Número 1. Introdução e descrição do Santo Sudário de Turim. O primeiro mistério que nos envolve é a introdução e descrição do Santo Sudário de Turim, uma tela antiga que capturou a imaginação e devoção de milhões ao longo da história. Esta relíquia é considerada por muitos como o sudário em que Jesus de Nazaré foi envolto após a crucificação, tornando-se um enigma que resistiu ao passar do tempo e à análise científica mais rigorosa. Desde sua primeira aparição documentada, esta tela tem sido objeto de intensa veneração e de árduo ceticismo, pois, embora à primeira vista pareça apenas uma tela com uma imagem borrada, aqueles que a estudam ou a observam de perto não podem evitar sentir que estão diante de algo verdadeiramente único e assombroso. Esta imagem fantasmagórica, que parece emergir das fibras do linho, mostra as feridas e marcas que, segundo os relatos bíblicos, Jesus teria sofrido em sua passagem pela crucificação. Marcas de pregos nas mãos e pés, uma ferida no lado e a inconfundível coroa de espinhos na cabeça. Para alguns fiéis, é uma prova tangível da divindade de Cristo e seu sacrifício. No entanto, para os cientistas, o sudário representa um desafio intelectual não resolvido. Como uma imagem tão detalhada pôde ser impressa no tecido de uma maneira tão simples, tão complexa? Trata-se realmente de uma obra divina ou existe uma explicação lógica e científica? Do ponto de vista histórico, muito se especulou sobre a origem do sudário e seu percurso até chegar a Turim, Itália, onde é atualmente conservado. Segundo os relatos, este tecido esteve oculto durante séculos e reapareceu misteriosamente na Europa no século XIV. Desde então, tem sido guardado e venerado por gerações, sendo exibido em momentos especiais para milhares de devotos que buscam um vislumbre do que consideram uma prova sagrada. Mas nem todos foram tão rápidos em aceitar a autenticidade do Santo Sudário. Ao longo dos anos, foram realizados diversos análises científicos, alguns dos quais sugeriram que poderia ser uma falsificação medieval. Essa teoria surgiu devido à aparente impossibilidade de que um tecido tão antigo tivesse perdurado em tão bom estado. No entanto, para cada argumento contra, parece haver um a favor. Diversas investigações tentaram determinar se a imagem era real ou não. Foi criada através de técnicas primitivas de pintura, ou se, como asseguram alguns, é resultado de um fenômeno inexplicável que só poderia ser interpretado como um milagre. Este manto de mistério e reverência que envolve o sudário sagrado fez com que não seja apenas uma peça central da devoção cristã, mas também um objeto de estudo e controvérsia para cientistas, historiadores e teólogos. Cada um deles, a partir de sua perspectiva, busca desvendar os segredos que este antigo tecido guarda zelosamente em suas fibras. É realmente o sudário que cobriu o corpo de Jesus após sua morte? Ou é uma criação medieval destinada a inspirar devoção? Apesar de todos os estudos e teorias, o sudário sagrado continua sendo um enigma sem solução. Um mistério que, para crentes e céticos igualmente, mantém viva a esperança de algum dia descobrir a verdade oculta em seus fios. Cada vez que o sudário é exibido ao público, atrai milhares de pessoas que buscam nele um sinal, uma prova ou simplesmente um momento de reflexão espiritual. É um lembrete constante da fragilidade da vida e da fé humana no inexplicável. O sudário de Turim nos convida a olhar além do evidente e a questionar nossas próprias crenças e dúvidas. Esta primeira cena nos introduz em um universo onde a ciência e a fé se encontram, um universo onde o desconhecido continua sendo possível e onde, apesar de tudo, o mistério prevalece. Número 2. Comparação com outros sudários históricos.
O sudário de Turim não é o único sudário que capturou a atenção da história e dos pesquisadores. Existem outros tecidos antigos, cada um com seu próprio mistério e significado cultural. Um dos exemplos mais notáveis é um sudário egípcio descoberto na Escócia, que data de vários milênios atrás. Este tecido, utilizado para envolver o corpo de um falecido, mostra a pessoa falecida retratada como uma divindade egípcia, indicando a crença na divinização da alma. A presença desses sudários em diversas culturas e momentos históricos permite que o sudário de Turim seja interpretado em um contexto muito mais amplo, onde diferentes civilizações buscavam preservar a memória e a essência de seus entes queridos nesses tecidos funerários. O sudário de Turim se destaca por sua relevância espiritual e cultural, o que o torna uma peça inestimável na história da fé cristã. A diferença-chave entre este e outros sudários históricos reside na natureza única de sua imagem, enquanto outros tecidos mostram representações pintadas ou bordadas dos falecidos. O sudário de Turim apresenta uma figura que, segundo muitos especialistas, não parece ter sido aplicada por técnicas humanas convencionais. A imagem do homem crucificado tem um detalhe surpreendente: não se observa nem pincelada nem qualquer pigmento, o que continua sendo um tema de intenso debate. A falta de métodos conhecidos para criar tal imagem naquela época faz com que alguns o considerem um milagre, enquanto outros ainda buscam respostas científicas. A descoberta de sudários em diferentes contextos culturais e religiosos destaca a universalidade desses elementos funerários, mas também sublinha o extraordinário do sudário de Turim. Ao contrário de outros, não se limita a refletir uma tradição de sepultamento. Sua história transcendeu a mera conservação e suscitou uma busca intensa por significado. Ao comparar o sudário de Turim com outros exemplos de tecidos antigos, surge uma imagem de diversidade cultural que nos lembra a conexão dos seres humanos com a transcendência e o desejo de preservar a memória daqueles que falecem. Mas, por que este sudário em particular provocou tanto interesse e reverência? A resposta parece residir no simbolismo profundo que encarna para muitos cidadãos crentes. Sua ligação com a figura de Jesus o coloca em um plano completamente diferente de qualquer outro sudário. Os devotos não veem nele apenas uma representação da morte, mas uma demonstração tangível da ressurreição e do sacrifício de Cristo. E embora os cientistas busquem separar mito de realidade, o sudário de Turim continua sendo considerado, em nível emocional e espiritual, uma das relíquias mais sagradas. Esta cena de comparação amplia a percepção do que o Santo Sudário poderia representar. Em um mundo cheio de culturas e crenças diferentes, o sudário de Turim se apresenta não apenas como uma prova de fé para alguns, mas como um ícone capaz de provocar reflexão naqueles que buscam se conectar com o mistério da vida e da morte. A diferença entre este sudário e outros destaca a singularidade do que poderia ser um testemunho visual de um evento crucial na história cristã. Número 3. Projeto de pesquisa da década de 1970. A década de 1970 marcou um antes e um depois no estudo do sudário de Turim, quando um grupo de cientistas americanos decidiu empreender uma pesquisa sem precedentes para tentar resolver o enigma desta misteriosa relíquia. Esta equipe multidisciplinar, composta por físicos, químicos, fotógrafos e outros especialistas, foi cuidadosamente selecionada para garantir que cada possível aspecto do tecido fosse estudado com o rigor e o detalhe que a ciência daquela época podia oferecer. Eles formaram o projeto de pesquisa do sudário de Turim, STUR, por suas siglas em inglês, e se propuseram a determinar se o sudário realmente poderia ter uma conexão direta com Jesus, ou se tratava de uma obra de origem medieval criada para enganar. Durante 5 intensos dias em Turim, esta equipe de especialistas trabalhou sem descanso e com acesso total ao sudário, algo que nunca antes havia sido permitido. Com técnicas de ponta, eles exploraram o tecido a fundo, utilizando fotografia ultravioleta e infravermelha, fluorescência de raios-x, testes químicos e análises microscópicas. Cada método permitia observar detalhes únicos do tecido, como a textura de suas fibras e as mínimas alterações em sua coloração.
Os cientistas buscavam vestígios de tinta ou qualquer indício que pudesse denunciar uma fraude artística. Para eles, a possibilidade de encontrar uma explicação física que desvendasse a origem da imagem era o desafio de suas carreiras. O que descobriram deixou a equipe perplexa. A imagem do homem crucificado, visível na tela, não mostrava evidências de ter sido aplicada com nenhuma técnica conhecida. Não havia vestígios de pigmentos, pinceladas nem tinturas. Em vez disso, observaram que a imagem parecia ter surgido de um processo de descoloração superficial nas fibras superiores do linho, algo nunca visto em outro tipo de tecido. Esse fenômeno, que parecia inexplicável para o conhecimento científico da época, gerou teorias de todo tipo. Alguns sugeriram que a imagem havia sido produzida por um tipo de radiação desconhecida, enquanto outros a consideraram o resultado de um processo químico ainda por descobrir. O enigma se aprofundou ainda mais quando analisaram o sangue presente no sudário. As manchas coincidiam com as feridas descritas nos relatos da crucificação e, o que é ainda mais desconcertante, os cientistas confirmaram que era sangue humano. Isso levantava a possibilidade de que o tecido realmente tivesse estado em contato com um corpo humano. Os testes realizados demonstraram que as manchas de sangue no sudário foram aplicadas antes da formação da imagem do corpo, uma particularidade que levantava ainda mais perguntas sobre o processo e o momento exato em que a figura do homem se impregnou no tecido. Esta pesquisa da década de 1970 tornou-se um referencial para os estudos posteriores do sudário, mas também o ponto de partida de novas controvérsias e debates. Para muitos, as descobertas dos TURP serviram como uma confirmação da autenticidade do sudário, enquanto para outros, a falta de uma resposta clara apenas fortaleceu o mistério. Número 4. Teste de datação por carbono de 1988. O ano de 1988 marcou um marco na história do sudário de Turim. Foi o momento em que uma equipe internacional de cientistas empreendeu um teste de datação por carbono, uma técnica que permitiria determinar a idade exata do sudário e potencialmente confirmar ou refutar sua conexão com a época de Jesus. Os especialistas estavam ansiosos. Pela primeira vez, parecia possível resolver o mistério de uma vez por todas. Este processo envolvia tomar uma pequena amostra do tecido e medir seu conteúdo de carbono 14, um isótopo que permite calcular a idade de objetos orgânicos. No entanto, o resultado deste teste foi surpreendente e gerou uma enorme controvérsia. As análises indicaram que o sudário datava entre os anos 1260 e 1390, situando-o em plena Idade Média, e não no século I, como muitos devotos esperavam. Esta descoberta sugeria que o Santo Sudário poderia ser uma falsificação medieval e não um sudário de Jesus. A comoção foi imediata. Os fiéis ficaram impactados, enquanto os escravos do Santo Sudário ficaram impactados. Os céticos se sentiram respaldados pela ciência. Apesar da contundência do estudo, o resultado não foi aceito sem resistência. Alguns especialistas questionaram a validade da amostra utilizada, alegando que a seção do tecido que foi analisada poderia ter sido uma parte restaurada durante a Idade Média, o que teria contaminado os resultados. Esta teoria propôs que a área selecionada para o teste não representava o material original do sudário, mas sim uma adição posterior. Além disso, outros estudos apontaram que as condições às quais o Santo Sudário havia sido exposto, como incêndios e manipulações constantes ao longo dos séculos, poderiam ter afetado a concentração de carbono 14 e alterado os resultados da datação. Embora o teste de carbono continue sendo um dos métodos mais confiáveis para determinar a antiguidade de um objeto, o caso do Santo Sudário desafiou algumas de suas limitações e provocou um debate que ainda não foi resolvido. A datação de 1988 deixou uma marca duradoura na história do sudário, pois, embora parecesse lançar luz sobre sua origem, acabou mergulhando o mistério em uma sombra ainda mais profunda. Número 5. Análise de pólen por Max Frey em 1973. Em 1973, o criminologista suíço Max Frey introduziu uma técnica incomum e surpreendentemente engenhosa no estudo do Santo Sudário: a análise de pólen.
Frey, conhecido por sua abordagem pouco convencional, usou fita adesiva para extrair pequenas amostras de pólen diretamente da superfície do sudário, na esperança de que esses grãos microscópicos fornecessem pistas sobre o percurso geográfico do tecido ao longo dos séculos. A razão por trás deste método era simples, mas poderosa. O pólen pode se conservar por centenas, até milhares de anos, e revela seu local de origem, o que permitiria determinar se o tecido esteve em regiões específicas, como o Oriente Médio, durante sua existência. Os resultados obtidos por Frey foram extraordinários. Os grãos de pólen revelaram espécies de plantas nativas da Palestina, Turquia e várias zonas da Europa. Uma mistura de origens que sugere uma viagem longa e fascinante para o sudário. Mas o mais revelador foi a presença de pólen de plantas que só crescem na região de Jerusalém, indicando que o sudário pode ter sido exposto ao ar dessa área em algum momento de sua história. Essa conexão com a terra onde, segundo os evangelhos, ocorreu a crucificação de Jesus, foi recebida com entusiasmo e esperança pelos crentes, que viram nesta descoberta um apoio à autenticidade do sudário. No entanto, a pesquisa de Frey não esteve isenta de críticas. Os céticos argumentaram que, dado que o sudário foi manipulado e transferido repetidamente ao longo da história, o pólen poderia ter se aderido ao tecido durante essas múltiplas manipulações. Além disso, devido ao fato de que o sudário foi exposto em diversas ocasiões e lugares, o pólen de outras regiões poderia ter se aderido em momentos posteriores, o que colocava em dúvida se todos os grãos encontrados eram autenticamente antigos. Mesmo com essas dúvidas, a análise de Frey adicionou uma camada adicional ao mistério do sudário e abriu novas perspectivas de investigação. Os defensores da autenticidade do sudário viram em seus resultados uma possível corroboração de que o Santo Sudário havia estado em contato com o ambiente de Jerusalém, o que poderia situá-lo no tempo e espaço da crucificação. Para outros, a descoberta de Frey simplesmente adicionava mais especulação a uma relíquia já envolta em controvérsia. Hoje em dia, a análise de pólen de Max Frey continua sendo uma das provas mais comentadas e debatidas na história do Santo Sudário. Seu método, inovador e polêmico, inspirou estudos semelhantes em outros objetos históricos e deu origem a novas teorias sobre a autenticidade e o percurso geográfico do Santo Sudário. A presença de pólen de plantas do Oriente Médio continua sendo interpretada como um sinal de sua conexão com a época e região de Jesus, enquanto outros a veem como uma coincidência ou uma consequência dos anos de exposição. Assim, o trabalho de Frey permanece como um lembrete de que mesmo as provas mais pequenas, como grãos de pólen aderidos a um tecido, podem suscitar perguntas profundas e desvendar histórias de séculos de antiguidade. Número 6. Análise química de Ray Rogers em 2005. O ano de 2005 trouxe uma das investigações mais polêmicas relacionadas ao Santo Sudário, realizada pelo químico americano Ray Rogers. Rogers havia sido membro da equipe original de pesquisa que estudou o sudário na década de 1970, mas, naquela época, os resultados do teste de carbono de 1988 ainda o inquietavam. Determinado a obter respostas, Rogers decidiu realizar sua própria análise química para verificar se a amostra utilizada na datação representava o material original do sudário. Seu estudo, publicado em 2005, foi revolucionário. Rogers argumentou que a amostra empregada no teste de carbono não provinha do tecido original do Santo Sudário, mas de uma seção que havia sido reparada na Idade Média. Rogers examinou as fibras e descobriu que continham traços de algodão e um corante que não se encontrava no restante da tela, o que indicava que a amostra utilizada para a datação havia sido alterada. Além disso, Rogers observou a perda de vanilina no sudário, um processo químico que ocorre com o tempo nas fibras de linho. Ele notou que a parte datada em 1988 ainda continha vanilina, enquanto o restante do sudário não, o que sugeria que o tecido original era muito mais antigo. Segundo sua estimativa, o sudário poderia remontar à época de Cristo. Esta pesquisa causou um impacto considerável, pois reviveu a possibilidade de que o sudário fosse autêntico.
Para muitos, o trabalho de Rogers desacreditava a datação de 1988 e abria a porta para novas interpretações. Embora seu estudo não seja conclusivo, sua análise continua sendo um tema de discussão no âmbito científico e entre os devotos. A pesquisa de Rogers deixou claro que o sudário é muito mais complexo do que se havia acreditado, e que seus segredos podem requerer gerações de estudos para serem completamente desvendados. Número 7. Incêndio de 1532 em Chambéry. Um dos momentos mais dramáticos na história do sudário ocorreu em 1532, quando um incêndio devastador na capela de Chambéry, França, colocou a relíquia em perigo. Naquela época, o sudário estava sob os cuidados da Casa de Saboia, e sua custódia havia se tornado uma das maiores responsabilidades dessa família. A capela que abrigava o sudário começou a pegar fogo em uma noite de inverno, e as chamas avançaram rapidamente em direção ao relicário de prata onde estava guardado. A cena era desesperadora. Os monges e sacerdotes tentavam conter o fogo, mas as chamas já haviam derretido parte do relicário de prata, e gotas de metal fundido começaram a cair sobre o tecido sagrado. Para os cuidadores do sudário, isso era uma catástrofe, pois se acreditava que o sudário seria destruído para sempre. No entanto, com um esforço heróico, conseguiram resgatá-lo antes que o fogo consumisse completamente. O tecido foi retirado das chamas, embora tenha sofrido danos visíveis. Vários buracos e queimaduras permanentes ficaram marcados na superfície do sudário. Após o incêndio, as freiras clarissas se encarregaram de reparar o tecido. Com minuciosidade e devoção, adicionaram remendos triangulares de tecido nas áreas danificadas e reforçaram o sudário com um suporte adicional, garantindo sua preservação para as gerações futuras. Os remendos continuam visíveis até hoje e são um testemunho tanto da fragilidade quanto da resiliência desta relíquia. Para os crentes, essas cicatrizes fazem parte da história do sudário e muitos consideram que o incêndio de 1532 é uma prova de que o Santo Sudário resistiu, de alguma forma, como símbolo de fé. O incêndio de Chambéry continua sendo um episódio emblemático na história do Santo Sudário. Embora a relíquia tenha sofrido danos, a resistência do tecido diante deste desastre fortaleceu a devoção daqueles que acreditam em sua autenticidade. Para os historiadores e cientistas, este incidente também gerou interesse, pois levanta questões sobre como o sudário, apesar de seus séculos de história e de sua exposição a fatores destrutivos, continua mantendo sua enigmática imagem e sua integridade física. Número 8. Divulgação pública em 1354 por Geoffroy de Charny. A história do sudário de Turim tomou um rumo decisivo em 1354, quando o cavaleiro francês Geoffroy de Charny apresentou a relíquia ao público pela primeira vez. Até então, o sudário havia permanecido em mãos privadas, protegido e longe dos olhos do público. Foi em uma pequena igreja de Lierre, França, onde de Charny, visivelmente orgulhoso e emocionado, exibiu o sudário, provocando uma reação imediata e fervorosa entre os presentes. A exibição pública do sudário despertou uma grande devoção e, ao mesmo tempo, um profundo ceticismo. Enquanto alguns espectadores se ajoelhavam em oração, convencidos de estarem diante de uma relíquia sagrada, outros começaram a questionar a autenticidade do tecido. Naquela época, as falsificações de relíquias eram comuns, e a ideia de que este tecido pudesse ser realmente o sudário de Cristo gerou divisões. No entanto, de Charny defendeu com convicção sua autenticidade e incentivou a devoção popular. O impacto dessa primeira exibição pública foi tal que o Santo Sudário começou a ganhar notoriedade em toda a Europa. Crentes de diferentes regiões vinham ver o sudário, tornando-o um dos objetos religiosos mais venerados. Para alguns, Geoffroy de Charny era um homem de fé que havia trazido ao mundo uma prova tangível da divindade. Para outros, sua exposição do Santo Sudário era simplesmente um meio de aumentar seu prestígio. Com o tempo, a relíquia foi ganhando ainda mais popularidade e se consolidando como um dos elementos centrais do culto cristão na Europa. Hoje em dia,
Essa primeira apresentação pública do Santo Sudário ainda é lembrada como um momento-chave em sua história, pois foi o ponto de partida para a devoção que persiste até os dias de hoje. A figura de Charne permanece ligada a este episódio, e seu ato de fé deixou uma marca indelével na história do Sudário. Número 9. Investigação de Júlio Santa em 2013. No ano de 2013, o professor Júlio Santa da Universidade de Pádua, na Itália, decidiu empreender seu próprio estudo sobre o Santo Sudário de Turim, empregando técnicas científicas avançadas que não foram reconhecidas. Queriam a extração de amostras do tecido. Santa, um pesquisador especializado em engenharia mecânica e em técnicas de datação, utilizou espectroscopia Raman, luz infravermelha e testes mecânicos para determinar a antiguidade do sudário, com o objetivo de lançar luz sobre sua autenticidade. O resultado de sua pesquisa foi surpreendente e provocador. Segundo seus cálculos, o Santo Sudário poderia datar de entre o ano 280 AC e o ano 220 d.C., um intervalo de tempo que incluiria a época de Jesus. Esta descoberta desafiou diretamente os resultados da datação por carbono de 1988, que situava a criação do sudário na Idade Média. Para os devotos, o trabalho de Santa representava uma esperança renovada de que o sudário fosse autêntico. A pesquisa de Santa foi recebida com entusiasmo por alguns e com ceticismo por outros. Os críticos questionaram a validade de seus métodos, argumentando que a espectroscopia Raman e os testes mecânicos não ofereciam a precisão da datação por carbono. No entanto, os defensores do sudário viram neste estudo mais uma prova da autenticidade da relíquia, já que os métodos empregados por Santa não alteravam a estrutura do tecido e, segundo ele, ofereciam resultados coerentes com a datação de um objeto antigo. Apesar das controvérsias, a pesquisa de Santa contribuiu para revitalizar o interesse no Santo Sudário e reacender o debate sobre sua origem. Para os crentes, seu trabalho foi um lembrete de que a ciência e a fé podem coexistir e oferecer perspectivas complementares. A datação proposta por Santa continua sendo um tema de discussão e seu estudo deixou uma marca no complexo legado do Santo Sudário, uma relíquia que continua inspirando tanto a devoção quanto a fé. Como a curiosidade científica. Número 10. Análise com raios-x de ângulo amplo por Liberato de Caro em 2022. No ano de 2022, o Santo Sudário voltou a ocupar manchetes graças a um novo estudo realizado pelo cientista Liberato de Caro e sua equipe, que aplicaram uma técnica inovadora conhecida como raios-x de ângulo amplo. Esta metodologia permitiu examinar a estrutura cristalina das fibras do linho, sem a necessidade de extrair amostras ou danificar o tecido. De Caro e sua equipe buscavam determinar a real antiguidade do Santo Sudário e lançar nova luz sobre sua autenticidade. Os resultados foram impactantes. Segundo De Caro, o tecido de linho poderia ter aproximadamente 2000 anos de antiguidade, o que o situaria na época de Jesus e daria credibilidade à teoria de que o sudário é o pano que envolveu seu corpo após a crucificação. Esta afirmação gerou um alvoroço na comunidade científica e entre os devotos, já que contrastava com a datação por carbono realizada, em 1988, que havia situado a origem do tecido na Idade Média. O uso de raios-x de ângulo amplo foi aclamado como um avanço significativo no estudo de artefatos antigos. Esta técnica não invasiva permite examinar os detalhes microscópicos dos materiais sem alterar sua composição nem introduzir contaminantes, algo que, segundo De Caro, é crucial para obter uma leitura precisa da antiguidade do sudário. Os resultados obtidos reacenderam o debate sobre a autenticidade do Santo Sudário e proporcionaram aos crentes uma nova razão para considerar que a relíquia pode ser autêntica. Apesar da controvérsia, o estudo de Caro é uma das pesquisas mais avançadas realizadas até hoje sobre o Santo Sudário e abriu novas possibilidades para o estudo de objetos antigos. Seu trabalho adicionou uma camada a mais ao mistério e mostrou que a tecnologia moderna pode oferecer respostas que antes pareciam inalcançáveis. O Santo Sudário, mais uma vez, resistiu à prova do tempo e desafiou a ciência a encontrar respostas definitivas.